Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente o mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho do livro do Joel Goldsmith chamado A Consciência é o que eu sou. Num trecho desse livro, mestre, Joel faz o seguinte comentário: descubro que aquilo que conheci como eu e que você conhece como eu não é o eu. É uma falsa ideia do meu ser que estou mantendo. Mestre, sobre essa falsa ideia que mantemos sobre nós mesmos, o mestre pode trazer a sua visão sobre esse assunto para nós? Então, Gilson, é bem interessante quando você usa a expressão essa falsa ideia que mantemos sobre nós mesmos. Sim, Gilson, é exatamente isso. Toda ideia que temos ou mantemos não lida com a realidade. A ideia não é a realidade. Toda ideia é só uma imagem. Quando você tem uma ideia, você tem um quadro mental, você tem um pensamento, você tem uma imagem. Nós temos sobre nós mesmos uma imagem, um quadro mental, uma ideia. Aqui a pergunta é como isso surgiu e por que isso está aqui. Por que não podemos lidar com a verdade daquilo que realmente somos? Por que estamos dentro de uma condição hipnótica, de sono, de inconsciência sobre isso? Como isso surgiu? É simples. Quando você era pequeno, bem pequeno, você começou a tomar ciência das coisas. Essa ciência das coisas são experiências das quais você se lembrava. Portanto, você passa por experiências, isso é assim até hoje. Quando você passa por experiências, você guarda essas experiências como memórias, como lembranças. Elas são recordadas. Então você começa a tomar ciência das coisas. Essa consciência não é outra coisa, a não ser a ciência da memória, da lembrança. E essa memória, lembrança, é o pensamento. Então você foi passando por experiências, e uma dessas experiências foi a lembrança do seu nome, a lembrança dos seus pais. Isso passou a fazer parte da história desse corpo e dessa mente. Você cresceu, cresceu com a ideia de ser alguém, porque tem um corpo e tem uma mente particular e um nome particular. Depois que você recebe um documento com o número do seu CPF, então ali está alguém. Então você se descreve como sendo alguém, mas esse alguém é uma descrição que o pensamento dá, que a memória tem, que a memória traz. Mas você continua sem saber a realidade daquilo que é você em sua natureza real, verdadeira. Você se confunde com o nome, com o corpo, com a história, com essa memória que é pensamento. Então estamos vivendo dentro dessa condição, na condição de ser alguém presente na vida, na experiência, enquanto que esse alguém é só um pensamento que temos sobre quem somos.
e que descrevemos para outros. Além disso, nós formamos, em razão desse conjunto de memórias e lembranças, uma autoimagem, uma fotografia psicológica. Isso é a autoimagem. A pessoa que nós somos é esta fotografia psicológica. Aqui, Gilson, é importante que se diga o seguinte: em razão desse padrão de vida, nesta condição, nós estamos vivendo em uma ilusão. Quando nós nos encontramos com outras pessoas, elas têm delas mesmas a mesma visão que nós temos de nós mesmos. Uma visão equivocada a respeito da verdade da vida. Porque estamos sempre particularizando a vida a partir desta autoimagem. Repare como isso é delicado. O meu contato com você é a partir da imagem que eu tenho de quem eu sou. Então, o nosso modelo de vida e de existência humana é nesse centramento, neste autocentramento, algo que gira em torno desta autoimagem. Esta é a condição da pessoa, é a condição do eu. Portanto, não sabemos a verdade sobre nós mesmos. Nós temos sobre nós mesmos o que a cultura nos deu. E o que foi que ela nos deu? Aquilo que ela tinha para nos dar. Quando você nasce num determinado país, você recebe a visão política daquele país, a visão religiosa daquele país, a visão de tradição e cultura geral daquele país. Você aprende a língua, você aprende aquele idioma, você aprende os padrões de comportamento daquela dada cultura. E tudo isso lhe dá uma formação psicológica. Isso lhe dá uma forma de sentir, de agir e pensar no mundo. Então, isso nos dá, Gilson, um condicionamento humano. Isso nos dá uma identidade. Essa identidade não é real, ela é a identidade cultural, ela é a identidade da história, ela é a identidade humana. Você continua sem saber a verdade sobre quem é você. O que há de complicado nisso, aqui, nessa condição, é que nós passamos uma vida inteira dentro desse condicionamento psicológico e também cultural, social, religioso, sem a verdade da revelação do nosso ser real, de nossa natureza verdadeira. Assim, nós precisamos, nesta vida, Gilson, tomar ciência da verdade, daquilo que realmente nós somos. Ou então continuaremos vivendo dentro desse modelo, desse padrão de cultura, de sociedade e de mundo até o final dos nossos dias. Essa condição de existência é claramente esclarecida para nós pelos sábios como uma condição de ignorância. Então estamos vivendo na ignorância, não sabemos a verdade daquilo que nós somos, porque nós não nos aproximamos desse estudo de nós mesmos, dessa investigação. Isso porque a cultura
o mundo, a sociedade, não tem a menor ciência do que estamos tocando aqui. A importância do fim dessa condição, a importância do fim disso é a ciência da verdade do seu ser. É aquilo que os sábios reconhecem como o despertar. Então, uma realidade se revela além dessa condição, desse formato de sonho de existência humana. É isso que estamos trabalhando aqui com você, demonstrando que, sim, nesta vida é possível compreender a realidade do seu ser, tomar ciência, Gilson, daquilo que nós somos verdadeiramente, é ir além desta cultura, sociedade, deste mundo. Enquanto isso não ficar claro, haverá sempre essa ignorância. Todo sofrimento, confusão, desordem, medo, problemas, conflitos, tudo isso se estabelece em nossas vidas em razão dessa condição. Porque estamos vivendo dentro do contexto de cultura, onde isso está presente. Olhe para o mundo e você irá perceber isso, Gilson. O mundo vive na ambição, na inveja, no medo, na busca de preenchimento e realizações externas pelos desejos. Isso porque há dentro de cada um de nós uma condição de insatisfação, de vazio existencial. Há um sentimento em nós de completa incompletude. E que nada completa. Há um vazio que nada preenche. Há um medo de deixar de ser. E por isso existe essa busca por se tornar, por alcançar. Nós desconhecemos, Gilson, a verdade daquilo que nós somos. A ciência dessa verdade, daquilo que nós somos, quando isso que nós somos não está mais presente, que parecemos ser não está mais presente, que demonstramos ser não está mais presente. Eu me refiro a essa autoimagem. Quando isso não está mais presente, a realidade daquilo que nós realmente somos é amor, é liberdade, é felicidade, é paz. Nascemos para realizar isso. Nascemos para tomar ciência disso. A grande verdade, Gilson, é que a ideia de ter nascido é só um pensamento também. Enquanto o sonho se mantém a ideia de alguém que nasceu, que está vivendo e que vai morrer. Uma vez claro a realidade como ela é, sem esse modelo do que ela é, no que parece ser, aquilo que é real se revelando é aquilo que está presente fora do conhecido e, portanto, fora do pensamento, fora do tempo. A verdade do seu ser nunca nasceu. A verdade do seu ser está além de nascimento, crescimento, envelhecimento e morte. A beleza desse encontro com esta realidade é aquilo que alguns chamam de iluminação ou despertar. Não tem nada a ver com uma experiência
é a realidade daquilo que está presente quando não existe mais essa experiência e, portanto, essa memória e esse pensamento. Tudo isso requer um olhar diferente para esse instante, para aquilo que se processa aqui, nesse momento, com cada um de nós. Então é necessário, Gils, romper com o modelo do pensamento, romper com o modelo do passado, da experiência. O passado, o pensamento, a experiência está dentro deste contexto de sonho, está dentro desse contexto de tudo aquilo que é conhecido. Enquanto que essa realidade, ela está além disso. É a realidade divina. Ela é atemporal, ela não está no tempo. Ela é não espacial, ela não está nesse formato de espaço-tempo. É a natureza divina. Assumir isso nessa vida é realizar nesta existência a liberação. É aquilo que os sábios chamam de emancipação ou liberação em vida. Há uma palavra em sânscrito para isso, eles chamam de moksha. Moksha é a liberação. É o fim desta confusão, desordem, sofrimento, problemas. É o fim desse modelo de separação entre a realidade divina e a verdade deste ser, que é você. A verdade desse ser, que é você, é a realidade divina. A realização disso é moksha, a liberação nesta vida. Isso é o fim do sonho para esse sonhador. Para esse que se vê separado e à parte da vida, tendo problemas. Portanto, um trabalho nessa direção é um trabalho de estudo de nós mesmos. Conhecer a si mesmo é ir além desse si mesmo. O detalhe é que, por muito tempo, todos nós, por muito tempo mesmo, todo esse tempo de história humana, nós estamos vivendo no mesmo padrão. Nós estamos apenas dando continuidade ao padrão daqueles que chegaram aqui antes de nós. Então, o medo está presente, a raiva está presente, a inveja está presente, o ciúme, a posse, o controle, o apego, a ânsia por mais. Tudo isso faz parte de estados internos conflituosos, de desordem e sofrimento, presente nesta condição, que é a condição do ego, do eu, desta falsa identidade, dessa ilusória identidade, que é essa autoimagem. Então precisamos reconhecer a realidade. O detalhe é que aqui a ciência da realidade não é algo que o pensamento pode reconhecer. Essa ciência da realidade se revela exatamente quando o pensamento não está. Então, a realidade do seu ser toma ciência de sua real identidade. Essa é a natureza de Deus. Isso é moksha, isso é a liberação. É aquilo que alguns chamam de o despertar espiritual, ou despertar da consciência. Ter uma aproximação real de si mesmo,
requer autoconhecimento, requer meditação. E aqui a meditação é descobrir a verdade daquilo que está presente nesse instante, momento a momento, fora do pensador, fora do experimentador, fora do passado. Podemos realizar isso? Sim, e precisamos realizar isso nesta vida. Mestre, nós temos uma pergunta aqui dentro dessa temática. A pergunta de uma inscrita no canal foi a seguinte: tenho uma dúvida. Eu sei que eu não sou o eu inferior, o ego. Meu ser real é o eu divino. Como tornar isso evidente na minha vida? Então, quando você diz, eu sei que eu não sou isso, mas você já começa a descrever aquilo que você é, observe, a partir do pensamento, nós temos ideias, nós temos crenças, nós temos conceitos aprendidos. E começamos a fazer afirmações a respeito daquilo que, na verdade, nós desconhecemos e que apenas acreditamos. Eu sei que eu sou o eu divino, o eu superior. Eu sei que eu sou o ser supremo. Repare, essas afirmações são afirmações ainda feitas pelo pensamento, em razão dos livros que você já leu, das palestras que você já ouviu. Você pergunta como tornar isso evidente. Aqui a primeira coisa é abandonar essa ideia, porque é uma crença. Ô Gilson, é fundamental descobrir como realizar isso de uma forma real, não com base num princípio de ideia, de crença. Isso só atrapalha. Não podemos nos aproximar da verdade, daquilo que realmente somos, com base numa ideia sobre isso. Uma ideia é um pensamento, é um conceito, é uma crença, é uma conclusão ainda desse pensador, desse que está em busca de uma experiência, que é o experimentador. Então, o pensador tem uma ideia sobre isso. O experimentador tem um projeto sobre isso. É por isso que nós passamos muito tempo sem a verdade desta ciência, porque ficamos no campo das ideias, das crenças. Então ficamos com conceitos, conclusões e projetos. Ô Gilson, uma aproximação disso requer um trabalho nesta vida, requer um olhar para as suas reações. Quando você começa a se tornar ciente dessas reações, aqui e agora, momento a momento, você percebe esse pensador com os seus pensamentos, esse observador com aquilo que ele observa, esse experimentador com suas experiências. Tomar ciência disso é descartar essa divisão, essa separação. E, portanto, esse modelo de existência conflituosa, sofrida, ilusória. Então, tornar isso evidente na vida significa um descarte da ilusão. Portanto, a recomendação aqui, Gilson, é se aproxime do autoconhecimento. É fundamental descobrir o que é olhar sem o eu, perceber sem o percebedor, tomar ciência sem esse elemento nesta ciência.
A aproximação real disso é pela atenção. Colocar atenção para todo e qualquer movimento interno desta consciência, que é a consciência egóica. Descobrir o que é olhar para isso. Assim estamos, pela primeira vez, aprendendo a desaprender tudo isso que essa autoimagem construiu sobre nós mesmos, sobre o outro e sobre a vida. Então, aqui se trata de um descarte da ilusão pela autoobservação, pelo autoconhecimento. É isso que torna evidente esta visão, esta ciência de Deus, esta ciência da verdade, daquilo que está presente, além do eu. Mestre, nós temos uma outra pergunta de um inscrito aqui no canal, Ricardo Costa. Ele fez a seguinte pergunta: a morte dos pensamentos é a morte do ego? Ô Gilson, uma vez que você compreenda o que é o ego, o eu, o mim, esta autoimagem, fica claro que é quando o pensamento psicológico termina que esta realidade se mostra. Então, de uma certa forma, sim, desde que você compreenda aqui a expressão pensamento. Aqui estamos lidando com o fim desse modelo de pensamento psicológico que dá identidade a esta autoimagem. Então, quando isso termina, a realidade está presente. Mas uma conclusão teórica sobre isso não ajuda. Eu volto a dizer, tudo que nós precisamos é de um trabalho direto nesta direção. É uma aproximação real para a realização disso. Isso requer um constatar, requer tomar ciência direta do que isso representa, aqui e agora. É por isso que nós temos esses encontros online, nos finais de semana, onde trabalhamos isso com você, lhe mostrando como realizar isso nesta vida. Então, olhar para esse movimento do eu, saber o que é olhar para isso, é por fim a esta condição. Então, sim, se revela aquilo que está além do conhecido, além desse tempo e desse espaço, onde esta autoimagem está se movendo. Mestre, gratidão, já fechou nosso tempo. E para você que está acompanhando aqui o videocast e tem um interesse real em se aprofundar na compreensão disso que o mestre Gualberto nos traz aqui nos vídeos, fica o convite para participar dos encontros que o mestre Gualberto proporciona, que são os encontros chamados satsangs. Nesses encontros, que tem no formato online de final de semana, no formato presencial, inclusive retiros de vários dias, o mestre, além de responder as nossas perguntas, ele compartilha esse estado de presença que ele vive. E nesse compartilhar, a gente acaba entrando de carona nessa energia que o mestre é, e isso é um facilitador incrível para a gente poder investigar nós mesmos, para a gente poder ter uma compreensão desses assuntos. Então, no primeiro comentário fixado, tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá um like no vídeo, já faz algum comentário trazendo perguntas para a gente trazer para os próximos videocasts. E se você não for inscrito no canal ainda, já se inscreve. E mais uma vez, gratidão, mestre. O paradoxo aqui é dizer que Deus nunca deixou de ser o que ele é. E você nunca deixou de ser aquilo que sempre foi. Estamos lidando com um princípio que o Joel chama de erro.